Que bom ter vocês aqui hoje e hoje a gente vai elevar o nível da nossa discussão para um dos assuntos mais comentados quando a gente fala de pele, que são as manchas e o melasma. Vamos fazer um mergulho profundo de verdade na pele, na fisiologia e na química que envolve esse processo. Porque para quem estuda saúde estética a fundo, entender a mancha vai muito além do que a gente vê na superfície. Nosso foco hoje é desvendar a bioquímica exata do melasma de fundo vascular. Você já ouviu falar disso? Vamos abrir a caixa preta das células, mapear passo a passo como o sistema nervoso e o sistema imune se unem para criar esse desafio clínico que é gigantesco. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa pelo enigma vascular, desce para a cascata neuroimune, entende o melanócito sob ataque, analisa o feedback que se retroalimenta e no fim a gente vê como desativar tudo isso, tudo interligado. Então vamos direto ao primeiro ponto, que é o enigma vascular. É aqui que a investigação fica interessante. Na prática, o melanócito é quase sempre tratado como o único vilão da mancha, mas aí surge a pergunta-chave: por que os clareadores comuns então falham tanto no melasma que vem junto com vasinhos e as telangiectasias? E talvez você nunca nem tenha reparado nisso, mas comece a observar melhor os melasmas e ver que normalmente tem ali um fundo com essas telangiectasias aparentes. E uma certa vermelhidão no fundo da mancha. E a resposta disso está em mudar o foco, olhar só para o pigmento, ignorar essa rede de vasos que fica por baixo dele. É como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Não faz sentido, não é verdade? Quando a gente enxerga essa malha avermelhada sob a hiperpigmentação, a gente está, na verdade, revelando a fonte do problema. Esses vasos estão literalmente alimentando o melanócito o tempo todo. E isso nos puxa direto para a nossa segunda parte, que é a cascata neuroimune. É aqui que a conversa entre os sistemas pega fogo. Se a gente der um zoom, lá no nível microscópico, a base de tudo é a inflamação neurogênica. Os sistemas, eles não trabalham sozinhos, existe um diálogo constante, uma conversa sem fim entre o sistema nervoso e o imunológico que sustenta a inflamação na pele. Nervos e células de defesa trocando mensagens sem parar. Isso mostra perfeitamente a diferença entre dois mediadores de peso. De um lado, a acetilcolina. Pensa nela como mensageiro do nervo que dá a ordem inicial, o pontapé para dilatar o vaso e ativar os mastócitos. Do outro lado, temos o VEGF, o fator de crescimento endotelial vascular. Esse cara é o responsável pelas mudanças físicas, por criar novos vasos e aumentar o vazamento. O ponto crucial aqui é entender a ação do VEGF. Pensa nele como um adubo para os microvasos. Numa pele cronicamente inflamada, o tecido libera muito VEGF. E o resultado é que uma rede de novos canos que não só crescem de forma desordenada, mas também vazam plasma o tempo todo para a derme. Isso cria um ambiente de inchaço e inflamação constante. E por mais que isso possa não ser muito perceptível para a gente a olho nu, é isso que está acontecendo lá dentro da pele e vira um verdadeiro caos. E isso nos leva ao ponto 3, o melanócito sob ataque, a vítima final de toda essa bagunça. É uma verdadeira orquestra do caos, passo a passo. Olha só. Primeiro, a acetilcolina estimula as células dos vasos e os mastócitos. O vaso dilata e o mastócito acorda. Em seguida, o que sai do mastócito, como a substância P e a histamina, vão direto para o melanócito e apertam um botão de pânico. E por fim, o VEGF, ao mesmo tempo que cria mais vasos, também manda um sinal direto para o melanócito de que produza mais pigmento. É estímulo de todos os lados. Essa reação em cadeia gera um verdadeiro alarme de incêndio químico. Os mastócitos, quando ativados, explodem, liberando um coquetel de citocinas inflamatórias. O melanócito recebe essa enxurrada de sinais e entende uma coisa só: a pele está sob ataque contínuo e, para se defender, ele entra em hiperatividade, produzindo melanina sem parar. Mas presta atenção, a agressão não é só química, tem um ataque físico acontecendo junto. Aqueles vasinhos trazem um fluxo constante de sangue quente e oxigênio para a região. E o calor, como a gente sabe, é um gatilho potentíssimo. Ele estimula brutalmente a atividade da tirosinase, a enzima que fabrica a melanina. É como se a fábrica de pigmento ganhasse energia infinita e matéria-prima ilimitada. Não tem como não manchar. E certo, chegamos na parte 4, o feedback neurovascular. Vamos amarrar as pontas para ver como que esse ciclo vicioso se constrói. É o seguinte: passo 1, o nervo libera o neurotransmissor, a acetilcolina. Passo 2, essa molécula encontra os mastócitos que explodem e liberam a inflamação. Passo 3, esse ambiente hostil estimula a produção de VEGF. Passo 4, o VEGF faz os vasos se multiplicarem, dilatarem e vazarem. E passo 5, todo o calor e a química dessa bagunça encontram o melanócito. O resultado final dessa equação é aquela mancha teimosa e super resistente que a gente vê em muitos pacientes. E para fechar o raciocínio, nosso último ponto, a cronologia da desativação. Como que a gente desliga isso? Para interromper esse looping, a gente tem uma analogia perfeita. A aplicação da toxina botulínica intradérmica é como um engenheiro que chega no meio de uma obra cheia de canos vazados. Ao bloquear a acetilcolina lá no comecinho, a toxina não trata o pigmento.
O que ela faz é cortar a energia da fonte. Ela fecha a torneira central que alimenta toda essa cascata. Então a cronologia da desativação é essa. Tempo 0, a toxina bloqueia o mensageiro inicial e pronto. Passo 2, sem o primeiro estímulo, os mastócitos se acalmam e a gritaria da inflamação despenca. E passo 3, com os mastócitos quietos, os níveis de VEGF caem. A criação de novos vasos para e eles deixam de vazar. E finalmente o passo 4, sem o alarme químico e sem o calor excessivo, o melanócito é silenciado. A fábrica perde o combustível e a produção da mancha finalmente começa a diminuir. Sensacional, não é? Gente, esse processo tem um impacto clínico fenomenal. A gente está falando de normalizar o terreno biológico. Ao acalmar esse ambiente hostil, o campo fica livre. É só depois de interromper essa inflamação que outros tratamentos, inclusive os clareadores, vão ter uma resposta melhor, de forma mais segura, sem o perigo de um efeito rebote. E para encerrar, quero deixar uma reflexão com vocês. Pensa comigo. Se bloquear uma única molécula, a acetilcolina, consegue reprogramar todo esse ambiente inflamatório, como é que esse reset biológico vai redefinir o futuro dos nossos protocolos para manchas persistentes? É um pensamento provocador para a gente repensar as bases da nossa abordagem. Fica aí a reflexão. Foi um prazer fazer esse mergulho com vocês e a gente se vê na próxima análise. Até lá!